Deixa eu Ok. só esperar iniciar a gravação aqui. Aqui é a má qualidade da rede, está escrito aqui, ó. Então, É, é ah, via o. Não é Wi-Fi. Nunca me deu ah, problema. ixi. Mas tudo bem. Tá, vamos tentar. Se tiver falhando a sua fala, eu te aviso. E aí a gente tenta alguma alternativa, tá? Não- Se começar a falhar muito, eu entro via celular. Tá? tá, eu te aviso. Tá certo. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa terceira, quarta aula aberta de Luz, Ondas e Vida no Campo. Dessa vez com o professor Paulo Eduardo Brito, Paulo Eduardo de Brito, não é isso? Que é professor da UNB de Planaltina também. Ele tem formação em física e trabalha bastante com astronomia, ensino e divulgação de astronomia. É um empolgado com isso, inclusive desenvolve trabalhos de um projeto de extensão na área, está envolvido em projetos de extensão na área, faz atividades de observação astronômica em escolas, já levou para escolas do campo com as quais a gente tem relação na licenciatura em educação do campo também. Então é a pessoa ideal para conversar com a gente sobre essa prática de olhar para cima, de observar o céu, né? É uma prática que acompanha a história da humanidade e que ela tem que ela é feita de uma forma muito peculiar nas comunidades do campo, né? Muitas vezes as comunidades do campo têm uma relação com o céu bem diferente da que a gente tem na cidade. Então a gente vai conversar sobre isso. É uma atividade que está ligada ao componente curricular Luz, Ondas e Vida no Campo, onde a gente estuda de forma contextualizada conceitos de ótica e ondulatória e acústica, né? E nesse momento do componente curricular, a gente está estudando instrumentos óticos, né? A gente está estudando um pouco sobre como o conhecimento de ótica que a humanidade foi construindo ajudou a gente a construir ferramentas, instrumentos que permitem a gente ampliar a nossa capacidade de visão, inclusive para observar o céu, né? Então, Paulo Brito vai nos falar um pouquinho sobre esses vários temas, tá? Fique à vontade, Paulo. Ok. Então, boa noite, pessoal. Como eu te falei, Nathan, às vezes eu paro de ouvir, tá? Eu ouvi agora que é problema da minha conexão aqui. Mas se você parar de me ouvir, você me fala que eu tento repetir. Então, o Nathan pediu para eu falar sobre telescópio, sobre observação astronômica. Então, a primeira vez que quando a gente vai falar dos céus, é essa questão da observação, a primeira forma de observar o céu é a olho nu, só com os nossos olhos mesmo. E a gente conseguir identificar os diversos objetos que giram no céu. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa a observar o céu é identificar os pontos cardeais. Isso é fundamental. Você se orientar onde está o leste, o oeste, o norte e o sul. Né? Então, o lado que nasce o Sol, né, que o Sol surge, é o lado leste. Lembrando que o Sol não nasce exatamente no leste. Às vezes, ele nasce um pouco voltado para o norte, às vezes, ele nasce um pouco voltado para o sul. Ele nasce exatamente no ponto leste, no dia 23 de março, 21 de março e 22 de setembro, que são o dia dos equinócios, do outono e da primavera. Agora que a gente está indo para o equinócio do inverno do hemisfério sul, o Sol está indo para o norte. Então, se você observar, cada dia o Sol está nascendo mais ao norte um pouquinho. Né? Cada dia você tem o hábito de olhar o nascer do Sol. Então, aquele lado é o lado leste. Se você apontar o braço esquerdo para o lado leste, a sua frente está voltado para o sul e o lado direito é o oeste e atrás é o norte. Ou, se você quiser inverter, eu prefiro olhar para o sul, porque como nós estamos no hemisfério sul, eu gosto de ter o sul como referência, e não o norte como referência. Né? É uma questão de gosto apenas. Dado isso, então,
eu vou compartilhar minha tela, que eu vou rabiscar como se eu estivesse num quadro, né? Se eu estivesse num quadro, e para eu poder rabiscar algumas ideias. Né? Você conseguiu ver o meu quadro aí? Eu não consigo ver o quadro. É um quadro preto, tá? Não tá? Sim? Um quadro preto. Assim. Né? Então, esse quadro preto, então, eu vou pintar de branco. Dado, então, a Terra, né? Vamos supor que, apesar de eu estar desenhando um plano aqui, a Terra não é plana, tá? A Terra é esférica, né? Mas enquanto a gente está aqui olhando, aparentemente parece que a Terra, você vê um pedacinho muito pequenininho, aparentemente aquele pedacinho muito pequeno, né, em relação ao tamanho da Terra como um todo, aparentemente ele é plano. Então você tem aqui, ó, Tá o falhando. Sol, então, aqui é Voltou. exatamente o ponto leste, e aqui é exatamente o ponto oeste. O Sol, ele, no dia do equinócio, Eu acho que o Paulo caiu. Ele foi desconectado. Paulo? voltei, né? Voltou, você caiu por uns segundinhos. Sim, eu notei aqui. Desculpa, tá realmente com problema de conexão. Então, está compartilhada a tela de novo, né? Aqui, então, o Sol faz esse movimento, inclinado, né? Isso porque esse eixo aqui, se você olhar para esse eixo aqui assim, ó, aqui ele aponta para o Polo Sul celeste, né? E o Sol, então, ele faz essa trajetória no céu, né? Ao meio-dia, o Sol não está no alto da nossa cabeça, ele está aparentemente voltado para o norte, nessa época do ano, aparentemente voltado para o norte. Quando a gente está, isso aqui é no dia do equinócio, no dia 21 de março. Agora que está 21 de abril, o Sol está nascendo mais ou menos aqui, ó, e ele faz esse movimento aqui. Ó. Lá no dia 21 de junho, o Sol vai fazer esse movimento aqui, ó, no céu. Então, ou seja, cada dia ao meio-dia ele vai estar aqui. Ó. Cada dia ao meio-dia o Sol vai estar mais baixo em relação ao norte. E isso é uma das primeiras características. Se você pegar aqui a menor sombra do dia, vai te apontar o eixo geográfico. Então, uma das primeiras características que você apontar é, você pega perto do meio-dia e você vê qual é a menor sombra sua, você fica parado. E a menor sombra, então, vai apontar exatamente para o ponto cardial sul. E ali você deixa marcado naquele espaço seu, onde está o ponto cardial sul. E dali, então, vai ser importante você tentar observar o movimento das estrelas. Todas as estrelas vão girar no céu nessa trajetória. Se a estrela nasce aqui, ela faz essa trajetória aqui. Se a estrela nasce aqui, se a estrela nasce aqui assim, ela faz essa trajetória aqui. Ó. Se a estrela nasce aqui, ó, tem estrelas no céu que ela faz isso aqui. Ó. Ela não esconde hora nenhuma. Ficou mudo aqui para mim. Não sei se ele caiu de novo. Ficou mudo. Vamos aguardar um segundinho, gente. Para quem entrou depois, o professor Paulo está tendo problema de conexão, então ele já tinha caído uma vez, talvez tenha caído de novo. Tá? Aguardar uns segundinhos, ver se ele volta. Tá me ouvindo? Oi, Paulo, voltou.
Aqui agora eu entrei pelo celular. Tá, caiu quando você estava falando da trajetória das Está estrelas. fraca. Entendi. Como a internet está fraca, eu não sei porquê, eu vou entrar via celular. Tá certo. E aí? Tá, estamos te ouvindo bem. Aí, se eu precisar apresentar alguma coisa na tela, eu vou sair do celular, tá? E eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, não é isso? Não estamos vendo. Né? Eu vou tentar desconectar a tela aqui. Espera aí, tá? Só um minutinho. Tranquilo. É um contratempo. De fato, é muito azar, porque Tava funcionando, né? tava funcionando até hoje, sem nunca tive esse tipo de problema, né? Já fiz várias. Pois você é um abençoado, então, porque eu tive várias vezes esse tipo de problema. Não, rapaz, travou o computador todo aqui. Nossa. Oxe. O computador travou. O meu computador aqui travou. Eu não estou conseguindo nem. Nunca aconteceu isso. Eu vou desligar ele, ligar de novo e vou continuar falando. Eu queria mostrar, mas aí eu vou. Tá? Eu vou fazer via no quadro aqui negro mesmo. Tá certo. Tá? Só espero que ele tenha bateria para isso. Então, deixa eu trocar a tela aqui. Aqui, ó, nós temos um quadro negro aqui, ó, né? Como se diz, né? A gente rebola aqui, ó, tá? Então, eu estava aqui falando do movimento das estrelas, né? Então, aqui, ó, as estrelas fazem esse movimento aqui, ó. Aqui o oeste, o leste, aqui o oeste, aqui o norte e aqui o sul. Ele caiu novamente, gente. Vamos aguardar novamente. Paciência, paciência. Tá difícil hoje, hein? Tá. Vamos. Vou trocar, você viu o caminho da Vivo agora. Eu tirei a internet minha aqui, porque tá complicado, né? O computador ele não quis ligar, os deuses não estão muito amigáveis, não. Então, fazer o quê? Né? Então, o movimento das estrelas aqui, assim, eu vou tentar apontar aqui usando o celular aqui, tá? Ela faz sempre esse movimento aqui, ó. Né? Esse movimento aqui, as estrelas mais aqui assim, faz esse movimento aqui, ó. Né? E tudo isso aqui porque nesse eixo aqui você tem o polo sul celeste. Polo sul celeste. Então, o movimento das estrelas é isso. E os planetas e o Sol e a Lua também fazem esse movimento. Né? Então, a primeira coisa é tentar observar esse movimento das estrelas. Né? Isso tudo por conta de que você tem aqui o planeta, né? Aqui tem o planeta Terra, né? Deixa eu pôr num local mais claro aqui. Desculpe minha bagunça aqui agora, porque eu não estava preparado para fazer assim, né? Mas a gente se vira aqui. Então, aqui você tem o planeta Terra, né? Quando você está aqui no Brasil, ao você estar nessa posição, você projeta o céu aqui, ó. O céu é uma grande esfera celeste. Como a Terra está girando, né, ela está fazendo esse movimento aqui, ó, a Terra está fazendo esse movimento, é como se você tivesse parado, né, como se você tivesse parado e toda a esfera celeste estivesse girando nesse sentido. Então ela nasce no leste, o leste está aqui, e vai se pôr no oeste. Então o Sol aparece aqui e vai surgir aqui. Mas na realidade é a Terra que está girando de oeste para leste. Então,
identificar esses movimentos. E quando eu estou aqui, nesse ponto aqui da Terra, eu vejo só o céu daqui. Ó. Esse céu daqui eu não consigo ver. Se eu morar no hemisfério norte, se eu morasse cá no Polo Norte, exatamente no Polo Norte, eu veria só as estrelas que estão aqui. Ó. Como eles fazem esse tipo de movimento aqui, eu só veria as estrelas girando assim no céu. Aí as estrelas iam estar girando assim no céu. Como eu estou aqui em 15 graus abaixo da linha do Equador, as estrelas fazem esse movimento aqui. Ó. As estrelas fazem esse movimento aqui. Ó. Tá? Meu computador não quis ligar ainda até agora, você acredita? Espera aí. Rapaz. Tá me ouvindo ainda, né? Estamos sim. Tá, tudo bem. Desculpa aqui, mas é porque tem... Eu não sei... Cadê? A minha imagem sumiu. A sua imagem congelou para a gente aqui. Deixa eu ver se a internet volta a funcionar aqui. Pronto. Apareceu aí, né? Sim, estamos vendo a imagem. Apareceu. Tá. Quadro. Sumiu? Não, né? Para mim está congelada a imagem, Paulo. É porque alguém tentou me ligar aqui, aí a imagem, eu tenho que desligar o celular, porque o celular tem esse problema, né? Alguém se tentar ligar, aí ela congela para atender a chamada. Então, eu vou mostrar aqui, então, eu vou tentar adaptar aqui aos problemas que estão ocorrendo aqui. Esse aqui é um telescópio, tá? Esse aqui é um outro telescópio. Tá? Eu vou mostrar o funcionamento de cada um deles. E essa aqui é o primeiro telescópio feito pelo Galileu. Esse aqui, ó. Né? É uma luneta, tá? Deixa eu abrir aqui e mostrar ela e mostrar. Tá? Cadê eu? Cadê eu? Tá aqui. E por que eu não consigo me ver na tela toda, hein? Eu não consigo me visualizar na tela toda. Né? Então eu não sei o que vocês estão vendo aí. Posso tentar te orientar aqui. Tá. Então, essa aqui, ó, é a primeira luneta, a luneta de Galileu. Tá? Na luneta de Galileu, você tem aqui duas lentes. Ó. Essa lente aqui, e essa lente pequenininha aqui. Ó. E ela foi feita com tubo de PVC e ela corresponde, né? A gente fabricou, né? E corresponde à luneta que o Galileu usou para observar as luas de Júpiter. Né? Então, esse foi um protótipo que a gente chama que a gente constrói curso de Ciências Naturais, né? Feito com tubo de PVC, para mostrar qual era a qualidade da imagem das primeiras descobertas feitas com telescópio. Né? A qualidade é muito ruim. A qualidade é muito ruim. Já aqui, esse telescópio aqui, foi um outro telescópio que é meu, né? Foi um telescópio que eu comprei, já tem mais de 20 anos, chama Telescience, dizia que era muito bom, aumentava 400 vezes, mas é uma decepção. Né? Se você um dia for comprar um telescópio, não compre um telescópio dessa qualidade. Tá? Não compre um telescópio dessa qualidade.
que consiste esse telescópio? Uma ocular, a objetiva, que é essa lente aqui, e aqui você tem a ocular, que se você olhar aqui, são duas imagens, duas coisas que eu vou mostrar ali depois, se o computador ligar. A imagem entra aqui, ela dá a imagem para o ocular, e quando você olha no ocular, a imagem está aumentada. Esse aqui é a buscadora. É um monóculo que aumenta 5 vezes só para servir de guia para você. Então, é um telescópio simplesinho, foi o primeiro que eu tive, né? E dava para ver a Lua e dava para ver Saturno muito malzinho, Júpiter muito malzinho também. Mas foi uma primeira experiência. Hoje eu deixo ela aqui só como enfeite de sala. Esse outro aqui já é um telescópio. Está vendo que lá atrás é um espelho? Não sei se vocês conseguem ver a própria imagem lá no fundo, né? A própria imagem lá no fundo é um espelho côncavo. A imagem, então, bate nesse outro espelho aqui, que vai para essa ocular aqui, ó. Então, a imagem vem do espaço, bate no espelho, reflete nesse espelho aqui de dentro, passa por aqui, e ela entra por aqui, e aqui a ocular, ela vai aumentar essa imagem, né? E isso aqui serve apenas como uma buscadora, tá? Eu vou agora tentar voltar ali para o computador. Parece que ele deu o ar da graça aqui. E vou tentar. Fazer eu entrar aqui no computador. Tá? Espera aí, tá? Só um minutinho. Tranquilo. Natan, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa específica, eu vou respondendo, mas realmente foi muito azar. Nunca o computador deu isso e a minha internet nunca deu problema. Hoje ela resolveu dar problema. E justamente agora, porque de manhã eu dei aula aqui sem problema nenhum, né? Então... Tranquilo, Paula. Me surpreendeu até a tua capacidade aí de se adaptar à situação e, e mostrando as coisas no quadro e com o celular. Vamos ver aqui, deixa ele entrar aqui. Eu estou entrando. Eu vejo que tem várias pessoas aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto eu for entrando aqui, alguma curiosidade, alguma coisa, me pergunte que eu tento responder de uma vez. Fiquem à vontade, pessoal. Se tiver surgido alguma dúvida sobre as primeiras coisas que o professor falou. Bom, enquanto ninguém fala, eu vou só fazer alguns comentários relacionando com coisas que a gente trabalhou no componente curricular, né? Vocês lembram que no vídeo que eu falei, né, de introdução do tópico atual do componente, eu falei que esse efeito de aumento, né, que a gente às vezes quer obter com os instrumentos ópticos, a gente pode conseguir esse efeito tanto com lentes quanto com espelhos, né? O professor Paulo mostrou aí tanto telescópios que utilizam lentes quanto telescópios que utilizam espelhos, né? Espelhos, aí, nesse caso, seriam espelhos esféricos ou parabólicos, né? Então, isso é uma questão. E também o jogo de lentes e jogo de espelhos, né? Em geral, é um conjunto de... são duas ou mais lentes ou dois ou mais espelhos associados, né? E aí tem nomes técnicos para a função que cada um exerce, né? Você viu que ele falou em ocular, não é? E né, às vezes a gente vê o termo objetiva também. Isso se refere às funções que que a lente exerce no conjunto do instrumento óptico. Eu vi aí que atrás do Wilson tem um telescópio.
Cadê o Wilson? Se apresenta aí, Wilson. Atrás do Wilson aí é um telescópio que é lá da FUP, né, Wilson? Sim, professor Paulo. Boa noite, professor Natan. Bom revê-los aqui. Boa noite a todos aí. As pessoas que participam, só falar, Wilson, eu vou deixar você mostrar o telescópio. Esse telescópio é de qualidade melhor. Voltou. Dentro do projeto Escola nas Estrelas que a gente tem, né, nós temos 5 telescópios na FUP, que é da UNB, né? Então, nessa época da pandemia, tem um que está com o professor Micael, eu acho que está por aí também, um que está com o Wilson, e tem um que está aqui em casa, né? E que está lá fora, que se a Lua aparecesse, eu já ia deixar ela pronta lá para a gente fazer a observação, né? E você está vendo esse telescópio atrás? Mostra aí, Wilson. Lá, ó, você está vendo que ele é de um porte maior, né? É 150 milímetros, também é um telescópio refletor, tipo esse branco aqui, só que ele é de qualidade melhor, né? Não sei se sem luz lá em cima, Paulo. Não sei se você está fazendo observações aí no seu com esse telescópio, né? Você está conseguindo fazer nessas noites de lua aí que está aparecendo? Sim, Paulo, todos os dias. Então, pessoal, eu já cumprimentei o professor Natan, todos que estão aqui. Logo que começou a pandemia, eu me isolei aqui numa chácara, fazendinha perto de Caldas Novas, instalei uma internet via satélite e pedi o Paulo o telescópio emprestado. Eu já tinha ficado uma vez com o Galileu. O Galileu que está com o senhor agora, professor Paulo? E é um outro telescópio, o telescópio tem nomes, tá? E assim, foi uma experiência incrível. Aqui é um lugar bastante... O céu aqui fica muito bom, porque a luz da cidade é bem pouca, assim, reflete pouco. E a gente tem feito bastante observações. É um telescópio, como o professor falou, de uma qualidade um pouco melhor. A gente consegue acompanhar aí essas luas agora. A gente já acompanhou, durante a pandemia, aí, a aproximação dos planetas, né? Que teve Marte, ficou bem próximo aí naquela conjunção. E, assim, é sempre um prazer estar aqui. Eu estava ali fora, o telescópio, quando começou a aula, preparado também para ver a Lua, e eu trouxe aqui para trás para mostrar para os colegas e o quanto é importante a gente, nós que somos das ciências naturais, faz essas observações. É isso aí, professor. Eu acho que agora eu estou conseguindo pelo computador, né? Você está me ouvindo agora pelo computador, não é isso? Estou te ouvindo no computador. Agora não, eu saí do celular, o computador é melhor, né? Então, beleza. Né? Que aqui eu tenho mais controle do que está acontecendo. Né? Então, eu tinha... Só que saiu tudo que eu tinha preparado aqui, eu tenho que abrir tudo de novo, né? Mas fazer o quê, né? Eu tinha preparado os desenhos, as figuras aqui do telescópio, mas aí como o computador ele desligou, né? Deixa eu fazer o desenho aqui na tela, então. Né? Vou compartilhar a tela de novo. Né? Tá. Então, aí aquilo que eu tinha falado, né? Vocês estão vendo aí, né? Eu vou agora desenhar redondo, né? Leste, oeste, norte. Espera que eu tenho que adaptar todo o meu... né? Isso. Sul. E o movimento que o Sol faz, né? As estrelas fazem. Ela faz inclinada assim. E essa inclinação é de acordo com a latitude que você está. Né? Essa inclinação que dá. Tanto que se você medir a posição do Sol em várias horas do dia e fizer o desenho de acordo com o ângulo que você está olhando, você pode estar medindo a latitude local. E é assim que os antigos mediam, desde a época
dos gregos, a 300 a.C., você conseguia medir a latitude que você estava na Terra, olhando a posição, a altura que estão as estrelas, né? Foi assim que Luiz Cruz fez também quando ele visitou essa região aqui do Distrito Federal e fez a marcação do quadrilátero Cruz, né? Que demarcou aonde que seria a futura capital federal, né? Com o uso de equipamentos, nem necessariamente usando telescópio, só observando as estrelas, né? Existem alguns fenômenos que a gente observa no céu em que elas não necessariamente precisa de telescópio, você pode fazer a olho nu, né? Então, por exemplo, quando você vai ver uma chuva de meteoros, né, tá tendo uma chuva de meteoros agora, se você, depois da meia-noite, olhar para o norte, para o leste e para o norte, para o nordeste, né? Você identifica onde está o leste, onde está o norte, mais ou menos no nordeste, por volta de 11h30 da noite, vai surgir uma estrela brilhante nessa região chamada Vega, uma estrela muito brilhante. Por volta aí de meia-noite e meia, então ela já vai estar subindo no céu, né? E ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó, quando ela está subindo, ela vai nascer então aqui e ela vai fazer essa trajetória no céu. Ela vai fazer essa trajetória no céu. Quando ela estiver mais ou menos aqui, isso aqui vai ser 11h30, mais ou menos 1h da madrugada, ela vai estar aqui assim, ó, muito brilhante no céu. Acima dela, você vai ver chuvas de meteoros, né? É como se fossem radiantes meteoros que vão para essa região ou saem dessa região para cá, para fora, né? Essas chuvas de meteoros, toda vez que a Terra, nessa época do ano, passa por ali, numa determinada região do Sol, ela pega restos de cometa, né? Os cometas, esse é um cometa que leva mais de 400 anos para dar uma volta em torno do Sol. Então, quando a Terra passa perto aonde que foi o caminho que o cometa faz, tem resto de cometa nessa trajetória. E ela é atraída pela Terra, pela gravidade da Terra, e dá esse fenômeno chamado chuva de meteoros. Então, você pode observar esse ponto do céu, você vai observar por volta de 10 a 15 meteoros por hora, mais ou menos, né? É razoável, né? Não é assim, não é uma chuva por minutos, não. Em 1 hora você vê uns 10 a 15, né? É interessante. É o que se chama de estrela cadente também, que de estrela cadente não tem nada, né? Então, essa chuva, o pico dela foi no dia 22 de abril, e agora, até sexta-feira, ela vai diminuir bastante, mas ainda você consegue observar alguma coisa, se o céu estiver aberto, né? Não tiver nuvens no céu, né? Tá? Existem aplicativos no celular, né? Então, quando você usa celular, não sei se vai conseguir mostrar aqui no celular, né? Eu tenho aqui os aplicativos, por exemplo, chama Skyview, né? Skyview Free, né? Ou o Estelário, ou os Fases da Lua. Para quem gosta de ver a Lua, é esse aqui, chama Fases da Lua. Na hora que você aperta nele, olha o que aparece. Qual é a Lua de hoje, né? A hora que ela nasceu, 6h36, a hora que ela vai se pôr, às 7h45 da manhã. Hoje é lua cheia, está 100% brilhante e mostra a distância da Terra à Lua, né? E vai mostrando e está mudando, né? De 10 em 10 metros está mudando o tempo todo, porque é em tempo real. É um simulador, né? Mas te mostra como que você vai observar. Então, eu gosto de usar esse aplicativo para você saber em que lua que você está. E você pode, se você passar adiante, você pode saber qual vai ser a lua no seu dia do seu aniversário, daqui a um mês, ou o dia que você for abrir um negócio, ou qualquer coisa nesse sentido assim, né? O outro aplicativo que eu gosto é esse Skyview Free, né? Skyview, Sky de céu em inglês, né? Tá vendo? E aí qual é a vantagem dele? Ele tem a imagem daqui, mas se você olhar para cima, né, ele vai mostrar quais são os objetos e quais são as constelações. Então ele é interessante porque, olha ali, eu estou vendo ali, ó, naquela posição ali, abaixo de Escorpião, está a ISS, a Estação Internacional Espacial. Ali, ó, eu estou vendo a figura da Lua. Então a Lua já está no céu ali, ó, exatamente.
Para lá, eu vejo que o Sol está abaixo, né? E estou vendo ali também Vênus e Mercúrio, está bem um do lado do outro, um pouquinho acima do Sol. Isso quer dizer que hoje, quando o Sol se pôs, você ia ver dois objetos brilhantes no horizonte, antes do Sol, assim que o Sol se pôs. Era Vênus e Mercúrio. Como é que eu sei disso? Eu usei o aplicativo. Os meninos acham, assim, como é que você sabe disso? Porque antes de eu vir dar aula, eu venho cá e olho para o aplicativo. Né? E eu posso identificar com esse aplicativo, eu posso posicionar e ele me fala que estrela que é aquela que eu estou vendo no céu. E se for dentro das constelações zodiacais, ele desenha ainda, faz a figura da constelação. Então, hoje, para fazer observações, o uso do celular e desses aplicativos, que são todos, a maior parte deles são gratuitos, né? Vale a pena para você se orientar no céu e até mesmo você saber onde que está o norte, sul, leste, oeste, porque o próprio seu celular vai te dizer aonde que está o leste, sul, norte, oeste. Né? Pode fazer perguntas aí que eu vou tentar abrir aqui as imagens que eu tinha separado antes, tá? Isso eu acho aqui, né? Que eu tô uma bagunça. Vou aproveitar o intervalo então para fazer uma perguntinha. Na divulgação dessa aula que eu mandei para o pessoal, eu coloquei lá uma provocação, até fazendo referência àquela música antiga, bem famosa, Luar do Sertão, né? Que fala que não há luar como esse do sertão. Eu queria saber o luar que você vê no sertão, ou que você vê no campo, ou que você vê no interior, ele é diferente mesmo do que você vê na cidade? Ou o céu, né, que você vê no campo, é diferente do céu que você vê na cidade? Então, o mais interessante é que a lua que você vê aqui, a lua que você vê lá no Japão, a lua que você vê lá na Europa, que você vê lá no sul da África, na Austrália, a lua é a mesma, né? Então, as estrelas que você vê no céu são as mesmas. Elas não vão ter diferença nenhuma. Nós estamos olhando para o mesmo objeto. Isso quer dizer que a gente se conecta com o mundo inteiro, porque todo mundo está vendo a mesma coisa, né? Agora, a diferença é aonde você está. Quando você está na cidade, existe muita poluição luminosa, tem muitas luzes da cidade que te atrapalha a ver o céu. Então, você vê você vê menos estrelas que quando você está no campo. Quando você está no campo e não tem luzes da cidade, estão todas as luzes apagadas, então você consegue ter um céu muito mais brilhante, porque você não tem a poluição luminosa que te atrapalha. Né? Então, o luar do sertão, né, as estrelas que se vê no sertão, são muito mais bonitas do que se vê na cidade. Por quê? Porque aqui na cidade você tem poluição luminosa. Então, lá, com certeza, o céu é muito mais bonito. Né? Tanto que a primeira vez que eu saí de uma cidade e fui para a área rural, que eu já consegui identificar as estrelas no céu, eu tive dificuldades, porque apareceu estrelas demais. Né? Então, você tem que se mirar nas estrelas principais, né? Cruzeiro do Sul, Escorpião, Órion, né? Leão, Sírios. Então, existem algumas estrelas, pelo menos umas umas 10 constelações que eu identifico rapidamente no céu. Né? Eu sei mais ou menos aonde que eles estão, me oriento por elas e dali eu vou tateando para procurar as outras estrelas do céu. Né? Os planetas, a Lua, eles percorrem mais ou menos o mesmo caminho no céu, o caminho que o Sol faz, que é o chamado caminho zodiacal, que é as constelações zodiacais, né? Constelação de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Escorpião, Ofiuco, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Eu falei um no meio aí, eu falei 13 constelações, porque no céu hoje a gente mapeia, o Sol caminha por 13 constelações que foram identificadas a União Internacional Astronômica. Né? Isso quer dizer então que existe 13 signos? Signos não tem nada a ver mais com as constelações do céu. Né? Elas já se desassociaram desde a época do Galileu para cá,
a astronomia se desassociou da astrologia, né? A astronomia é uma ciência que estuda o movimento dos astros, a sua composição, né? Composição física, composição química e até mesmo composição biológica, né? É, à luz da ciência. A astrologia é como você podia, desde tempos remotos, através da posição das estrelas, identificar que época do ano que você estava, você sabia dizer qual era a época da seca, a época da enchente, né? Quando tal estrela aparecer no céu antes do sol nascer, tá vindo a enchente. Por quê? Porque está chegando dezembro. E janeiro começam as chuvas, em dezembro e janeiro começam as chuvas aqui, né? Quando surgir no céu, um pouco antes do sol nascer, começar a surgir no horizonte, antes do sol nascer, aparecer a constelação de Touro, né? Isso quer dizer que é a época da seca, né? É a época da seca. Se um pouco antes do sol nascer você vê as Pleiades, você já está em junho, né? Então é a época começa a alta seca aqui em Brasília, aqui nessa região do Planalto Central. Então, dependendo de qual estrela que você vê antes do sol nascer no horizonte, você sabe que época do ano que está. Então você podia identificar o humor da Terra. O humor da Terra que eu digo é assim, quando é que chove, quando é que tem seca, né? Quando que vem assim, os ventos fortes. Isso é o humor que a Terra tem. Então, se você podia identificar o humor da Terra, será que eu poderia identificar o humor do ser humano? Né? Então se fez essa transferência, né? De já que você podia estudar o comportamento da Terra, você podia estudar o comportamento humano também. Né? Mas isso nunca foi comprovado cientificamente. Né? Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas não é uma abordagem que a gente chama igual da ciência física, da química e da biologia. É uma outra forma de abordagem. Né? Então, há 4.000 anos atrás, o Sol fazia uma trajetória em 12 constelações, que são as constelações dos signos. Hoje, já não é mais, por exemplo. Hoje o Sol, agora, ele está na constelação... Eu vou abrir aqui para vocês, vou mostrar para vocês um outro software que eu uso, chamado Stellarium. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Vou tentar ver se eu compartilho aqui com vocês um pouquinho, tá? Tá certo. Aí aqui agora está compartilhando o céu, não tá? Tá aparecendo. Isso. Esse aqui é um software chamado Stellarium, que tem também no celular. Né? Aqui eu estou olhando para o sul, é agora. Né? Então, aqui eu estou olhando para o leste. Né? Ele me possibilita saber que a Lua está aqui. Ó, né? Aqui está Arcturus, uma estrela brilhante. Aqui, se você olhar aqui entre o leste e o sul, está Alpha Centaurus. O Cruzeiro do Sul está bem aqui. Ó. Tá vendo? Olha a cruz aqui. Ó. Aqui está o Cruzeiro do Sul. Se eu olhar lá para o oeste, eu vou lá para o oeste. Lá no oeste agora, né, isso aqui é tudo simulação de árvores, né, eu vejo aqui as Três Marias, Órion. Né? Marte está aqui. Ó. Então ela vai estar uma estrela que está entre o oeste e o noroeste, um planeta vermelho. Né? Se eu clicar aqui, ele me dá todas as características do planeta Marte. Né? Então esse é um software também que eu uso bastante, tanto no celular quanto no computador, para fazer observação celeste. Né? Porque aí eu consigo identificar. Ele está agora, essa posição é a posição de Brasília agora, né? E eu posso colocar em qualquer mapa do céu, né? E se eu chegar aqui assim, eu posso desenhar as figuras. Olha lá, Orion. Né? É a imaginação. Né? Se eu olhar aqui para o sul, eu vou ver aqui o Cruzeiro do Sul, abaixo, acima do Cruzeiro do Sul, a constelação de Centauro. E aqui nós estamos vendo o Sol, a Lua, na constelação de Libra, né, da balança. O Escorpião está para nascer. Olhando aqui para o oeste, eu vou desligar o horizonte. O software me possibilita isso, desligar o horizonte. O que está abaixo da linha do horizonte? Você vê que o Sol está na constelação, né? Está na constelação
Olha aqui, o Sol está na constelação de Áries. Só que agora a gente está em 27 de abril, já até era para ser Touro, né? Touro está cá em cima. Porque hoje, aonde o Sol está, a constelação que ele está, não tem mais a ver com o signo. Eles estão atrasados um em relação ao outro. Né? Eu vou desligar o horizonte aqui de novo. Vou ligar o horizonte de novo. Aí eu não consigo olhar o que está abaixo do horizonte. Você vê que eu posso fazer tudo artificial. Vou desligar isso aqui, né, e desligar o nome das constelações. Né? É assim que eu observo o céu. E eu posso, com isso então, eu posso dar o nome das constelações, né, fazer o nome delas, né, como que elas se ligam. Né? Olha lá, constelação de Libra, do Lobo, de Escorpião. Aí eu vou passar o tempo. Agora é 19h55. Daqui a 1 hora vai estar assim. Eu vou desligar esse escorpião aqui para mostrar que ele tem cara de escorpião. Aqui é a cabeça de escorpião e aqui dá um grande arco do escorpião. Né? Tipo o rabo dele. E o Cruzeiro do Sul está aqui. Ó. Eu posso diminuir, fazer isso aqui, ó, e eu vejo aqui escorpião e aqui o Cruzeiro do Sul. Nós que gostamos, viu, Natan, de estudar outras formas de observar o céu de outras culturas, esse software te possibilita também. A gente clica aqui, ó, e eu vou procurar outra cultura estelar. Vou procurar a nossa cultura indígena, Tupi-Guarani. Tá? Ele tem aqui, ó, Tupi-Guarani. Então, nós vamos ver que o Tupi-Guarani, essa constelação aqui, ó, é chamada constelação da Ema. Né? Que é do povo Tembé, que é da cultura Tupi-Guarani. Então você vê que escorpião, para os Tupi-Guarani, é o traseiro da Ema, e aqui você tem a patinha, entendeu? Tirar essas figuras aqui, dá para ver direitinho aqui assim, ó, o rabo dele, traseira da Ema, uma pata, outra pata, aqui o pescoço e aqui o bico da Ema, e você tem um grande pássaro no céu. Né? E aquele viaema desse jeito, o veado, né? Aqui você vai, deixa eu desligar o horizonte aqui, ó. Olha que interessante. Aonde a gente vê as Três Marias, tá vendo? As Três Marias, tá o homem velho. Essa aqui é a constelação do homem velho. Ele tá de cabeça para baixo, né? Para a gente ver de cabeça para cima, a gente teria que colocar mais tarde da noite ela nascendo aqui, ó. Vou pôr mais tarde. Deixa eu desligar o sol, porque o sol já nasceu. A gente tem essa possibilidade de desligar o sol. Olha aqui, ó. Você tem na visão ocidental, você tem aqui as Três Marias, aqui a constelação de Touro e aqui as Pleiades. Né? Pleiades, Touro e aqui Órion e aqui as Três Marias. Para os indígenas brasileiros, né, esse aqui é o homem velho, olha aqui, ó. Ele está sem uma perna, porque ele está velho, já perdeu uma perna, só tem uma perna, aqui ele está segurando um cajado e aqui é o cocar dele. Né? Então, ou seja, cada povo com seus mitos, com suas histórias. Esse software, eu gosto bastante dele para fazer observação do céu, ele me auxilia muito, né? E você pode trocar as culturas, né? E aprender também sobre essas diversas culturas, sabe? Aqui eu estou ligando o horizonte, você vê que está durante o dia com o sol, mas é porque eu apaguei o sol, né? Eu posso apagar o sol para fazer quais são as estrelas que estão atrás. Eu posso trocar, aqui está Tupi-Guarani, eu posso, sei lá, você está querendo qual cultura aqui, né? Navajo, mongol, vamos pôr um chinês, né? Bem do outro lado. Aqui, ó, chinesa, tá? Então, olha que doideira. Na China, como é um povo muito mais antigo, eles têm o número de constelações no mundo ocidental são 88 constelações. Para o chinês, eles têm muito mais, eles dividiram o céu em muito mais pedaços.
né? E muito mais pedaços. E o mais interessante é que cada um deles aqui é uma coisa diferente. Aqui, ó, o barco celestial, o mausoléu, a língua enrolada, a pedra de amolar, conclave celestial. Tem muitas coisas a ver com a cultura deles, né? Então, e quando você pega essa cultura, o meu software aqui, ele está em português, né? Ele conta a história, então, do céu da cultura chinesa. Então, você pode também uma fonte de informação. O pessoal que fez esse software fez pesquisas profundas. Então, você pode confiar nesses dados que estão aqui, porque é fruto, como é um software aberto, então tem muita gente que atualizou esse sistema, inclusive o Tupi-Guarani. Quando a gente quer, então, voltar para o ocidental, que é o padrão que a gente tem, né? Qual a constelação padrão que a gente tem. Tá? Você vê que, deixa eu apagar essas constelações, você vê que à noite, quando você observa, você vai ver uma mancha branca no céu, assim, essa grande mancha que tem aqui assim. Justamente é chamada Via Láctea, porque a gente está numa galáxia, ela é um disco achatado, né? Então tem 100 mil anos-luz, a luz leva 100 mil anos para atravessar a galáxia, e de espessura mais ou menos 1000 anos-luz. Então é um disco, né? Então, quando a gente está dentro desse disco, se a gente olha para o céu, a faixa desse disco é a chamada Via Láctea, né? Chama Via Láctea porque na mitologia grega, Via Láctea é o caminho do leite. Hércules mamou com muita força no peito da mãe e derramou leite nos céus. Na mitologia tupi-guarani, eles chamam de Tapir-Rapé, que quer dizer o caminho da anta, em tupi-guarani, né? A anta é o maior mamífero originário aqui das matas brasileiras, né? Então, o respeito que os nativos têm com este animal. Então, assim como ele faz a mesma trilha na mata, né? A onça sabe disso, por isso que a onça fica sempre na espreita para pegar a anta, porque a coitada sempre faz a mesma trilha, né? Ela faz a mesma trilha também no céu, né? Em busca de Tupã, o todo-poderoso do panteão Tupi-Guarani, né? Então, esse software ele tem inúmeras outras possibilidades. Não só isso, você pode mudar a sua localização, aqui, a janela de localização. Eu estou olhando aqui de Brasília. Eu quero saber como é que é a visão vista lá do Polo Sul. Eu quero saber como é que é a visão vista lá da Austrália, lá da África do Sul, lá do Congo, lá da Índia, né? Se eu colocar aqui, pontar aqui, olha lá, eu estou lá perto do Polo Sul Celeste, né? Então, se eu chegar aqui assim, criar o horizonte, ligar o horizonte, deixa eu ligar o horizonte, né? E olha que interessante, ó. Eu vou agora fazer o tempo correr rápido. Olha como é que as estrelas giram. É diferente, ó. Aqui é como se eu estivesse olhando para o alto do céu e todo o horizonte estivesse aqui, né? É bem diferente. Olha como é que seria o movimento das estrelas, eu mudar a localização e voltar para o Brasil aqui, ó. Ora, elas nascem no leste. Olha que aqui é o leste desse lado aqui. Deixa eu pôr o leste do lado de cá. Ela nasce do lado leste e se põe no oeste. Essas linhas que vocês estão passando aí, esses negócios, é ele simulando o movimento de cometas, da ISS, simulando o movimento do telescópio Hubble e assim por diante, né? Então esse software aqui te possibilita a fazer assim, olha lá. Então, dependendo de onde que você está, você sabe que tipo de movimento. E não só isso. Eu poderia, por exemplo, deixa eu voltar para o normal, minha localização. Eu poderia falar assim, eu não quero vir da Terra. Eu quero qual é a visão vista da Lua. Então, eu procuro aqui Lua. Lua. E vou ver qual é a visão vista da Lua.
Cadê a Terra? Eu estou na Lua. Ah, parece que eu estou na Terra, eu posso mudar o ambiente aqui. Ó. Eu quero a visão, a paisagem lunar. Pronto. Eu estou na Lua e aqui eu quero ver aonde que está a Terra. O que vocês acham a Terra aí? Aqui, ó. Olha a Terra aqui. Ó. Nós estamos perto. Nós estamos. Que época do ano que está agora? Não sei, né? Deixa eu pôr aqui. Como nós estamos na Lua cheia, a Terra quase que não vê, né? Então vamos mudar o relógio aqui, ó. Vamos passar para o outro dia aqui. Olha que interessante. As horas vai passando. Aqui, ó, as horas vai passando, né? E as horas vai passando e a Terra não sai do lugar. Para o lunático, o cara que mora na Lua, a Terra não sai do lugar. Ela está girando em torno dela mesma, né? Isso é a visão do lunático, né? Do cara que mora na Lua. Você vê a Terra em fases, né? Mas ela não sai do lugar. Todas as estrelas, inclusive o Sol, ela passa na frente do Sol, tá vendo? E ela não sai do lugar. Essa seria a visão que o lunático teria. E esse software te possibilita você fazer isso. Você poderia, por exemplo, você tem uma curiosidade de saber assim, não, eu quero saber como é que é a visão de uma das luas de Júpiter, de Saturno, por exemplo, né? Então eu vou lá em Titã, que é uma das luas em Reia, que é uma das luas de Júpiter. Isso aqui é a lua de Reia. Olha como é que ela vê Saturno no céu. É uma das luas de Saturno, né? Olha como é que ela vê as luzes do céu. E essas diversas luas que giram em torno de Saturno, né? Eu posso, ou seja, e aqui, ou seja, é um software gratuito que você baixa no seu computador. Aqui eu uso Linux, funciona no Linux, funciona no Windows, sem problema nenhum, né? A localização, vamos voltar para a Terra, né? Porque senão daqui a pouco a gente fica maluco aqui com Terra, né? Vou tirar a paisagem lunar, você pode trocar qual a paisagem que você quer visualizar. A paisagem de Júpiter, eu vou voltar para um horizonte zero. O que é o horizonte zero? Não tem árvore no fundo para me atrapalhar. Eu já estou em novembro de 2020. Então vamos voltar aqui para abril. Que dia que é hoje? Hoje é dia 27, né? Já não sei que horas são mais. São 8h07. 8h07. Então a gente põe aqui 27. E agora é a posição do Sol, da Terra agora. Aquilo que eu estava falando, ó, por exemplo. Olha aqui, ó, são 8 horas. 9, 10, 11, meio-dia. Olha aqui, ó, aqui é Vega, meia-noite. Vega, as Lirídeas, é bem acima de Vega, aonde que vai ter tá tendo a chuva de meteoros. Então você vai olhar aqui para o norte, aqui está o leste, onde a Lua nasceu. Hoje, assim, quando você estiver olhando, a Lua está ali, ó, vai estar Vega no nordeste, acima de Vega, isso é meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, né? Você vai estar lá assim e você vai observar, se o céu estiver aberto, uma quantidade maior, né? Aqui das Lirídeas, aqui da Eta Aquarídea, assim, é uma outra chuva de meteoros referente a um outro cometa, né? E, de novo, você tem softwares básicos no celular que te possibilita acompanhar chuvas de meteoros também. Então, ou seja, para fazer a observação do céu, né, hoje em dia é fundamental você ter esses softwares de fazer observação, porque aí você consegue identificar os objetos que estão no céu, né, os principais. E se você tiver a oportunidade de ter um telescópio, mirar o telescópio para lá e observar detalhes de Saturno, da Lua, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui, e
Isso eu tenho aqui uma foto da Lua aqui, ó, que eu tirei ontem. Cadê aqui? Aquela que eu compartilhei ontem lá no grupo lá, né? Vou compartilhar aqui. Essa foi uma foto tirada ontem, da Lua, né? No telescópio, né? Então, a gente vê detalhes da Lua, né? Cada um desses locais aqui tem nomes, né? Essas partes mais escuras aqui são chamadas de mares, né? A Apollo 11 mesmo pousou mais ou menos nessa região aqui assim, né? Então, quando você mira um laser nessa região, tem um espelho que ele colocou lá e a luz retorna e você pode medir com precisão de centímetros a distância entre a Terra e a Lua. É com esse laser, então, que mede o tempo que a luz leva para ir e voltar, você consegue ver que a Lua está afastando alguns centímetros por ano da Terra, né? Então, a cada ano que passa, ela afasta 2, 3 centímetros, né? E isso está sendo persistente desde que começou a se fazer essas medidas em 1969, quando o homem foi para a Lua, né? Que mais? Já deu 1 hora e tanta, né? Eu falo demais, então... Tranquilo, se quiser podemos ir para uma conversa com todo mundo. Sim, pode, eu acho que é melhor. Certo. Eu queria começar com um comentário. Nossa, muito legal, assim, muita coisa interessante que você falou ao longo da sua apresentação, assim, muita coisa que daria para puxar tanto relação com o que a gente discute sobre luz, ondas e vida no campo, né, quanto pensar possibilidades para a educação do campo também. Mas eu queria comentar um ponto que você falou, Paulo, que é quando você falou de como a observação do céu tinha um papel também para as pessoas, uma marcação de que época do ano que era, né, uma marcação de tempo, né? E eu acho que isso está muito relacionado com algo que eu iniciei essa aula de hoje falando, que muitas vezes no campo o pessoal tem uma relação diferente com o céu do que a gente tem na cidade, né? Tem um hábito de observar o céu diferente. E uma das hipóteses que a gente poderia colocar para isso, assim, é que nas culturas dos povos do campo, foi muito importante, historicamente, né, foi muito importante a observação do céu como marcador de tempo, como reconhecimento dos ciclos da natureza mesmo, né? Se você pensar, por exemplo, que quem vive, né, da terra, que quem planta, tem que saber a época correta de plantar, né? E, sei lá, hoje em dia para a gente pode parecer muito banal, né, saber isso, porque se eu tiver com dúvida de qual dia do ano que eu estou, pego meu celular e reconheço imediatamente, né, olho o calendário, qual dia do ano. Mas se a pessoa, em uma época que não se tinha esse tipo de recurso, o ciclo, alguns dos ciclos da natureza mais regulares que as pessoas podiam observar eram os ciclos que aconteciam no céu, né? Era sempre na mesma época que aparecia uma estrela, uma determinada estrela no céu, tá? O ciclo completo da Lua, as fases da Lua, por exemplo, tem sempre aproximadamente a mesma duração, né? Então isso acaba sendo um recurso impresso no céu de reconhecimento da passagem do tempo, né? Eu sei que quando aparece essa estrela no céu, na época boa para plantar, por exemplo. Eu sei que desde que eu plantei o milho, passa umas 5, 6 ciclos da lua completo e está na época de colher, né? Ou, enfim, coisas desse tipo, né? Então, o pessoal que estuda astronomia cultural muitas vezes discute essa possibilidade, né? De que uma das primeiras importâncias da observação do céu para a gente foi justamente essa. E que, inclusive, o nosso conhecimento sobre o céu e sobre o que acontece no céu, os fenômenos astronômicos, tem muito a agradecer também a quem trabalhava com agricultura, porque em uma determinada época era uma necessidade grande ter um conhecimento preciso, né, desses ciclos do céu, justamente para ter uma marcação de tempo mais precisa, né? E fazendo um gancho também com algo que a gente conversou já hoje,
eu acho que esse grau de conhecimento também, né, dos processos, vamos dizer assim, do ciclo celeste, só era possível com uma boa visibilidade do céu, né? Só era possível porque eles estavam nesse contexto né, nessa condição de observar o céu com a visibilidade que se tem no campo, que se tem no meio rural, né? Talvez muitas das estrelas que eles viam, por exemplo, na cidade a gente teria dificuldade, né? A Via Láctea, por exemplo, que o Paulo mostrou, né? A parte mais clara do céu, a mancha mais clara do céu, em geral ela é muito difícil de ver na cidade, mas o pessoal que está no campo muitas vezes já reconheceu do que ele estava falando, né? Então eu queria só estabelecer essa relação. Mas acho que você colocou vários outros elementos interessantes aí na sua fala e imagino que deve ter gente aí que está querendo perguntar. Lá. Aí, ó, Tá. o Wilson. O Wilson está tentando mostrar a Lua aí agora. Você está conseguindo ver a Lua aí? Wilson? Perfeito aqui, professor. Bem nítido. Eu não sei se dá para ver aí pelo celular, mas tá bonitona. Tenta parar um pouco a mão, que às vezes demora para ele focalizar. Tá ali a Lua. Olha. Isso, olha lá. Né? Legal. Ficou bem legal. Teve até observação ao vivo hoje. Sim. Você está na região de Goiás, professor, aqui perto de Caldas Novas. Perto de Caldas Novas, aham. Por isso que aí não está chovendo igual está aqui, né? Então... Não, aqui o céu está bem limpo. Vamos ver. Legal, eu bacana. De novo aqui. Você vê que aquele ponto pretinho ali é do telescópio. Até ele focar, né? Aí quem tem que focar é automaticamente o próprio celular, que vai focar e tentar ver a Lua. Né? Legal. Esse aí é o telescópio, né? Aí você vê que a Lua está lá atrás, ele põe o telescópio, o celular na ponta e tenta fazer essa observação. Legal, bacana. Pode continuar, Otávio. Não, era isso que eu queria comentar e queria abrir também para qualquer comentário que outras pessoas quiserem fazer. Tem um estudante que parece que falou que estava sem microfone, me mandou uma pergunta aqui por mensagem, fazer para você. Ele perguntou sobre o movimento da Lua. Ele perguntou qual é a relação entre o plano do movimento da Lua, visto daqui da Terra, e o eixo de rotação da Terra. Acho que era essa a pergunta. Isso, não. Normalmente a Lua segue o mesmo caminho que o Sol faz. Mas lembrando que, por exemplo, hoje, porque é Lua cheia, né, até o Sol de manhã ele nasceu voltado para o norte. Quando chega às 6 horas da tarde, se você for olhar a Lua, ela estava nascendo voltado para o sul, né, porque o eixo está entortado. Né? Então é interessante isso. Né? Quando, na época agora que a gente está indo para o inverno, o Sol está cada vez mais para o norte, na Lua cheia, a Lua está voltada para o sul. Né? Mas na minguante, no início da minguante ou no final da crescente, né, no início da crescente ou no final da minguante, que a Lua está mais próxima do Sol, aí ela faz o caminho próximo do Sol. Né? Mas sempre seguindo a faixa zodiacal. Sempre seguindo a faixa zodiacal. Né? Então, por isso que as primeiras constelações que a gente identifica são as constelações do zodíaco. Né? Sempre que tem alguns que é muito difícil de identificar. As do zodíaco, as mais fáceis de identificar é Escorpião. Aí você vai ter Peixes é fraquinho, Aquário é muito fraco. Né? É só no campo mesmo que você consegue ver Aquário. Na cidade você não consegue ver a constelação de Aquário, que as luzes são mais fracas. Né? Aí você vai ter Aquário, que é bonito de se ver no céu também. Áries é muito difícil ver na cidade, porque as estrelas são muito apagadinhas. Né? Só no campo você consegue ver, são 2 estrelas para ver Áries. Aí você vê Touro perto de Órion, que é as Três Marias. Ela é muito fácil de identificar em qualquer céu à noite.
porque Aldebaran, que é a mais brilhante de todas, é fácil de identificar. Já a constelação de Câncer é difícil de identificar, porque é muito fraquinha, só no campo que você consegue visualizar. Se for numa cidade grande, como Brasília, você não vai ver as estrelas que formam Câncer, porque a poluição luminosa atrapalha. Leão é fácil de identificar, Virgem é fácil de identificar, Libra e Escorpião também é fácil de identificar, né? Então, as mais difíceis é Câncer, Capricórnio e Áries, são as mais fraquinhas no céu de uma cidade grande, né? Já no campo você consegue identificar. Então, a primeira coisa, quando eu comecei a estudar o céu, é identificar as estrelas onde os planetas, a Lua e o Sol caminham. Que aí eu posso saber me identificar onde está o norte, sul, leste, oeste e quem são aqueles objetos errantes que estão no céu. Então eu olho para aquilo ali, não é estrela, é o planeta Júpiter, é o planeta Saturno, né? Como é que você sabe disso? Né? Você sabe disso porque, primeiro, eu uso o aplicativo, né? E outra, eu sei mais ou menos aonde que eles estão, em que altura do céu que eles estão. Então, aquilo ali não é nenhuma das estrelas. Então, é um intruso. O intruso quem que é? São os planetas. Júpiter, que você vê a olho nu, Saturno, Marte, Mercúrio e Vênus. Você vê tudo a olho nu. Né? Por isso que eles são conhecidos desde a antiguidade. Não sei se eu respondi a ele. Acredito que sim, ele agradeceu aqui. Pessoal, alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa com o professor? Sobre essa questão da Lua, das estrelas marcarem o tempo, né? A minha avó disse que quando ela era bem pequena, o pai dela desde pequena falava para ela que não podia, eles plantavam a comida que eles comiam, né? Porque eram muito pobres e tal. E aí ele dizia que nunca podia plantar com duas luzes no céu, quando a lua aparece de dia, né? Quando tem o sol e a lua de dia. E aí ela disse que o pai dela sempre falava para ela que não podia plantar com as duas luzes, porque senão a plantação não ia vingar. E eu acho muito legal, assim, essas observações que tem desde muitos, muitos anos, que são conhecimentos, assim, que às vezes hoje na ciência a gente explica, mas que antigamente era observação pura, né? Sem essas leis da ciência por trás, assim, né? Explícitas. Boa colocação. E olha que essas visões da ciência só veio de Galileu para cá. Até antes de Galileu, as pessoas sabiam que aquilo funcionava. Por quê? Porque de tanto observar. Era o conhecimento não só popular, como dos sábios também, né? O sábio numa tribo indígena é o pajé, ele tem um conhecimento profundo do movimento das estrelas e do céu. Então, tudo que vai acontecer na tribo, eles tinham que perguntar para o pajé, porque o pajé era um estudioso dos céus, das plantas, e sabia o comportamento da natureza pelo movimento das estrelas. Se você perguntar por quê? É porque é assim, né? É porque funciona. Foi com a ciência que a gente começou a querer entender o porquê das coisas, com as conexões. A gente consegue fazer uma dessas conexões, mas nem todas ainda, né? Por isso que esse conhecimento popular ele é importante a gente explorar, porque tem... Eu lembro uma vez, quando eu estava no litoral, lá do Rio Grande do Norte, e os pescadores sabiam que depois de tantas horas da lua nascer, era a maré alta. Não importa qual lua que seja. Depois que a lua nasce, tantas horas depois é a maré alta. E se você for olhar do ponto de vista da ciência, está certinho, né? Que conhecimento que é esse? É o conhecimento popular, em que depois de tantos anos pescando e vendo a relação entre a maré alta e a posição da Lua, eles sabem identificar, né? Mas isso os pescadores que têm um conhecimento profundo de relação com o movimento das estrelas, que saem à noite para pescar no mar e tem que se orientar, porque quando eles saem 5 quilômetros da margem da praia, eles não vêem mais a praia, eles estão em mar aberto. Como é que eles voltam? Eles têm que voltar se orientando pelas estrelas, né? E se não tiver estrelas, ficam perdidos no mar, né?
E é fundamental isso. Então, o sujeito só saía para o mar se ele tivesse um conhecimento profundo de se orientar pelas estrelas, né? Senão não saía, óbvio. Legal, Paulo. Eu estava pensando aqui, esse relato que a Beatriz fez, essa questão de duas luzes no céu, da Lua aparecer junto com o Sol, é uma marcação da fase da Lua, não é isso? Em uma determinada Isso, fase da Lua que isso acontece, né? na crescente e na minguante, e mesmo assim é na crescente e na minguante no início, no final da minguante e no início da crescente, né? Você consegue ver os dois no céu ao mesmo tempo. E só num determinado horário, depois daquele horário, não tem. Isso me lembra o pessoal que usa a biodinâmica para fazer plantação, né? Que é de acordo com a posição da Lua, qual é a melhor hora para plantar, né? E você já tem esse conhecimento que é antiquíssimo, né? Da sabedoria popular, né? Sabe qual é o melhor horário para plantar, sabe que não é qualquer horário para plantar, né? Legal, bacana isso. Mas alguém quer comentar, gente? Eu sei que, como temos aqui também vários estudantes da educação do campo, eu sei que tem muita gente que planta também, muita gente que vem de família que planta e talvez tenha alguma história parecida, né? O pessoal na sua região reconhecia que era a época do ano de plantar, por exemplo, por alguma observação do céu. Se alguém quiser fazer ou fazer qualquer outra pergunta para o Paulo também. Bom, vou aproveitar e vou fazer um outro comentário também. Pelo que você falou sobre poluição luminosa, né, e a dificuldade de, às vezes, conseguir ver detalhes do céu na cidade. E, bom, isso tem a ver com outro fenômeno óptico também, né, já que a gente, no componente curricular, a gente está estudando ótica, também tem a ver com o fenômeno do espalhamento da luz, né. O ar em si, né, a nossa atmosfera ela é transparente, né? Mas que efeito é esse de as luzes da cidade, né, voltarem para a gente, né, e com isso atrapalharem nossa visibilidade do céu? Então isso tem a ver com o fenômeno que a gente chama de espalhamento da luz. E eu achei interessante, eu fiquei pensando em como isso tem uma relação também. Quando a gente teve a nossa aula aberta sobre som, né, sobre acústica, que a gente comparou também os sons do campo com os sons da cidade, tem um paralelo também, no sentido de que existe uma poluição sonora, além da poluição luminosa do céu, existe uma poluição sonora na cidade também, né? Então, achei interessante fazer essa comparação assim também, né? Parece que na cidade está pensando em ondas no sentido amplo, né? Que incluiria som e luz, né? Ondas que para a gente podem servir como meios de comunicação, né? Tanto comunicação entre a gente, né, seres humanos, quanto comunicação da gente com o mundo, né? São formas da gente ter sinais do mundo à nossa volta, né? Através do que a gente escuta e do que a gente vê dele, né? Parece que na cidade a gente, né, tem uma concentração de produção de ondas sonoras e luminosas que gera uma poluição também, que pode dificultar a nossa percepção do meio também, né? É isso aí, legal. Essa conexão é interessante, né? Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário com o professor Paulo? Oi, boa noite. Eu estava vendo aqui também, ô professor, aqui é o Leonardo, sobre a questão do equinócio e do solstício que você tinha falado. Eu acho que isso também tem uma influência enorme, assim, na questão de tempo do dia e tempo da noite, não é? Que a gente tem no equinócio, né, do latim lá, que tem noite e dia com a mesma duração, né? E o solstício, que tem aqueles dias mais longos no verão e dias mais curtos no inverno. Então, era uma influência total, assim, nessa questão do campo também, né? Eu acho isso muito legal e que o senhor comentou. Então, é só um comentário mesmo que eu venho apontar sobre essa importância, né, de conhecer o céu e a influência dele na Terra, né?
Isso aqui para quem mora nessa região tropical, a gente não consegue observar tanta diferença, né? Então agora no inverno, em junho, o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. Então você tem mais ou menos de 6h30 até 5h30, né? Um pouquinho mais tarde talvez, né? Então você tem 11 horas de dia e 13 horas noturnas. Mas se você tiver a oportunidade de ir lá no sul da Argentina, ou ir lá para o norte da Europa, né, você vai ver que no verão deles, chega 10 horas da noite, está claro, e 3 horas da manhã o sol já nasceu. E no inverno é o contrário, 10 horas da manhã está escuro, já o sol está nascendo, né, e 3 horas da tarde o sol já está se pondo. Né? Então, quando você tem latitudes muito altas, né, muito perto, mais próximo dos polos, esse efeito que o Leonardo falou aí do equinócio do solstício é muito mais gritante. E para nós aqui perto da linha do Equador, isso é menos gritante, mas você observa, né? Você observa que cada dia agora o sol está nascendo mais tarde, porque nós estamos indo para o inverno. E no dia 21 de junho, quando entra o inverno, vai ser o dia mais curto para nós que moramos aqui no hemisfério norte. Agora, quem mora lá na Amazônia, na linha do Equador, não vai fazer diferença nenhuma. A percepção mais gritante foi aquela questão de você falar do leste, o nascimento do sol mesmo, Isso, viu? isso aí. Apontando Perfeito. a grau dela em relação ao leste para mais perto do norte ou para mais perto do sul, né? Alguma coisa assim do tipo. Isso aqui, né? Esse quadro aqui, ó. Esse que você acabou de falar. Exatamente. Aqui Isso. está o leste, aqui seria no dia do equinócio. Aqui seria no solstício de inverno. O sol vai fazer uma trajetória mais curta. E aqui no solstício do verão, 21 de dezembro, o sol vai fazer uma trajetória mais longa. O dia vai ser mais longo. Né? Então, dependendo da época do ano, a duração do dia, ou seja, do dia que eu falo dia claro, é diferente também. Né? E isso vai ter a ver com os festejos religiosos, as festas juninas, a Páscoa, o Natal, está relacionado com esses movimentos astronômicos. Né? Professor Paulo, Uhum, Wilson, pode falar. lá em Taguatinga, na minha casa, tem um jardim na cobertura. E eu comecei a observar que tinha época do ano que ficava molhada, assim, eu ia regar a planta no final do dia, a planta estava úmida ainda. E outra época ela estava bem seca. Na mesma época do, assim, mesmo tempo de sol, né? Aí depois observei que o caminhar do sol, tem uma época do ano que as plantas ficavam na sombra a tarde todinha. Porque o sol estava bem à direita de um pergolato que tem assim, aí cobria as plantas. E outra época eu passava no pino e elas ficavam bem sequinhas. Aí eu comecei a fotografar no horizonte, assim, tem uma referência de prédios, já aquela região ali de Águas Lindas, do Goiás, lá no horizonte. Aí, assim, para mim, dá um ângulo, assim, mais ou menos de 10 quilômetros de diferença lá no horizonte. Por saber onde é a região, né? Aquela saída para Goiânia ali de Samambaia, até lá em cima do hino de Braslândia. O sol se põe num prédio lá de Samambaia, na época do ano, e no outro ele se põe num prédio lá, depois da Celândia, perto de Braslândia. Então, assim, bem longe do outro. Aí, quando ele está desse lado de Braslândia, ele passa, como se eu fiz num desenho aí, bem no ângulo 45 graus, mais ou menos, e deixando as plantas na sombra, mesmo com o sol forte a noite toda, ou a tarde toda. É isso mesmo. Provavelmente suas plantas estavam voltadas para o norte, ou para o norte. Uma época do ano o sol bate lá, outra época do ano o sol não bate. Né? E assim é na nossa casa. Quando, quando você põe eu conheço um pessoal aqui de Alto Paraíso que quando construiu a casa dele, fez questão de construir voltado para os pontos cardeais. Né? A frente da casa para o norte, o sul, a traseira para o norte, e as janelas laterais da casa voltadas para onde o sol nasce e onde se põe. Então, na casa dele é espetacular para fazer observação com telescópio. Você põe lá no alto assim,
Você já tem toda a orientação, a casa já está orientada, você não precisa se preocupar, né? E então tem uma época que você toma um chazinho da tarde com sol ou com sombra, dependendo da época do ano. Justamente isso que você acabou de falar. Né? Eu ia fazer um comentário parecido com o que o Wilson fez também. Aquele desenho que você mostrou, né, da trajetória do Sol, como vai mudando ao longo do ano. Fiquei imaginando, eu não sei se todo mundo conseguiu visualizar, conseguiu entender, né? Às vezes esse raciocínio geométrico é meio complicado. Mas eu, no meu dia a dia, eu observo muito visivelmente essa coisa da mudança da trajetória do Sol pela sombra, né? Na hora de estender roupa. Porque eu já reparei que na minha casa, quando eu vou estender roupa, se eu quero que ela pegue sol, em uma determinada época do ano é melhor estender para um canto da corda, na outra época é melhor estender para outro canto da corda, porque tem uma época que pega mais sol num canto, outra época pega mais sol no outro canto. Talvez alguém tenha uma experiência parecida também, né? É, isso mesmo. Isso é interessante. Sim, aqui... Pode falar. Desculpa. Uhum. É porque eu ia comentar exatamente isso, que aqui em casa, quando vai chegando o inverno, o sol entra pela janela. Tipo, de dia mesmo, meio-dia ali, 2 horas, o sol entra pela janela. Tipo, dentro do meu quarto. E aí, quando é verão, ele fica longe da parede do meu quarto. A diferença é Isso. que dá pra ver bem, é bem legal isso. Então da janela do seu quarto ela está voltada para o norte. Então hoje à noite, tipo 3 horas da manhã, olha para a janela do seu quarto, se o céu estiver aberto, você vai conseguir ver da janela do seu quarto, você conseguir ver a chuva de meteoros. A casa está voltada para Vou o ver. norte. Você não precisa sair do seu quarto. Mais alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Perguntar alguma coisa? Eu estava pensando numa coisa aqui, né, em relação à questão das marés, mas é porque isso não é muito a nossa realidade, né? Mas eu sei que o Sol e a Lua, ambas, elas fazem função na maré. E eu não sei se é no equinócio que isso acontece em maior amplitude nas marés, aqui no Equador, não sei. Mas eu vi que tinha uma relação desse tipo. Eu gostaria de saber meio como isso funciona. Se o professor poderia falar, já que a gente está falando de astros, né? Nesse sentido. Você está falando como que as marés funcionam, não é isso? É, mais ou menos isso. É porque tem uma relação essas posições da Lua e do Sol, eu não sei mais ou menos como funciona. É, é, Você tem aqui assim, né? Aqui você tem. Eu vou fazer mais ou menos aqui assim: você tem a Terra, né? Você tem a Lua e você pode ter o Sol em alguma posição. Então vamos olhar só a Terra e a Lua, né? A distância entre a Terra e a Lua são 60 raios terrestres. Isso quer dizer que esse ponto aqui, até a Lua, né, tem 59 raios terrestres. E esse ponto aqui, até a Lua, tem 61 raios terrestres. Então esse ponto está mais próximo, esse ponto está mais distante. Então a teoria de gravitação de Isaac Newton diz que a força de atração é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Então quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Então esse ponto está mais próximo. Então a força de atração da Lua é maior aqui do que aqui. E do que aqui. Então a parte líquida, eu vou exagerar, né? A parte líquida, ela fica mais atraída aqui e aqui fica para trás, menos atraída. E para compensar uma coisa com a outra, aí você está exagerando assim. Ó. Isso aqui seria a parte líquida. Estou exagerando, tá? Exagerando. Essa parte está voltada para a Lua, essa contrária à Lua. Então, em relação à Terra, essa parte está mais alta, essa parte está mais alta, essa parte está mais baixa, essa parte está mais baixa. Maré alta, maré baixa, e aqui a Terra está girando aqui é o Polo Norte. Né? A Terra está girando aqui assim. Então, aqui está maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. E conforme você vai girando, aí você que estava aqui passa para a maré baixa
depois passa para maré alta, depois passa para maré baixa. E você explica as marés devido ao efeito gravitacional da Lua. E você vai ter mais um problema que assim, se você tiver o Sol aqui, ou o Sol do lado de cá, né? Ou o Sol do lado de cá, esse efeito das marés Terra, Lua, Terra, Sol vai se somar. Aí a maré é mais forte ainda. Né? São chamadas de marés vivas. E quando o Sol está do lado assim, está do lado de cá assim, ó, né? Ou seja, a Lua está na quarta crescente ou na quarta minguante, um compete com o outro. Aí as marés altas são mais fracas. A maré devido à Lua é maior que a do Sol por conta da proximidade da Lua. Né? E aí são mais fracas. E agora que nós estamos no perigeu, na Lua cheia, né? Ou seja, a Lua está mais próxima da Terra e é Lua cheia, né? O Sol está aqui, a Lua está aqui, a Lua está mais próxima. As marés altas são mais fortes ainda. Então, provavelmente, lá no Rio de Janeiro, no Beira-Mar, está aquela ressaca da Lua, né? As marés são muito mais intensas, né, nesse período. Ô Paulo, se eu raciocinei... Só aproveitar o gancho, Wilson, fazer uma perguntinha. Se eu raciocinei direito aqui, pensando na soma do efeito da Lua e do Sol, né, para a maré, as marés mais intensas vão ser na época de Lua Nova, é isso? Porque é a época em que os dois estão para o mesmo lado. Não, tanto Lua Nova quanto Lua Cheia, né? Porque aí um vai somar com o outro. Aqui está na Lua Nova, aqui está na Lua, quando o Sol está do lado oposto à Lua, é Lua Cheia. E quando o Sol está a Lua está do mesmo lado do Sol, é Lua Nova. De qualquer maneira, eles vão estar puxando. Então o efeito vai ser equivalente. Tanto na Lua Nova quanto na Lua Cheia, as marés são mais intensas. Tá? E acompanhando o gancho aí do professor Natan e da fala do senhor, professor, quando o Leonardo falou que as marés, muitas vezes, para nós aqui não tem muita importância, por estarmos na região onde nós somos mais do mar, mas essas atrações, observar que ela é exercida em todas as águas que está na Terra, e de formas não tão visíveis, né, como é no mar, que essa maré tem, eleva e desce o nível, aqui também, junto aos lençóis, por isso os acampamentos, quem mexe com a agricultura, sabe que a água aflora mais durante esse tempo, ela mexe nas regiões de veredas, essa água, ela tem sente essa força também, sobe e desce, né, para fazer essa observação. Isso, são as águas do subsolo, né? Elas também sofrem efeito das marés, né? Mesmo para nós aqui. Né? O povo do campo sabe, né, que dependendo da lua, qual é o melhor horário para plantar ou colher. Ou seja, se a seiva está na raiz ou está nas folhas, né? Justamente por esse efeito das marés devido à lua. E na lua cheia, na lua nova, isso é mais intenso. Na crescente, na minguante, ela é menos intenso. Então, dependendo do que você está querendo plantar, você escolhe qual o tipo de coisa que você quer. Você não quer nem lá nem cá, você planta na crescente ou na minguante. Ah, não, você quer uma coisa mais intensa. Você planta na cheia ou na nova. Não sei, né? Aí eu não tenho experiência no campo para saber. O pessoal que gosta de mexer na terra tem esse conhecimento empírico, né? Na prática. Né? Isso é interessante. Os povos mais antigos, inclusive qualquer líquido, né? Inclusive na gestação da mulher, ela sofre esse líquido, o amniótico da barriga sofre essa influência também, e o número de partos que são naturais nessas fases, ela é bem maior. Isso tem estudos que comprovam. Bom, nisso aí há estudos, há controvérsias, Wilson, no sentido de que o número de pessoas que nascem por dia no decorrer do ano não tem alterações significativas. Né? Então, ou seja, o número de pessoas que nascem 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3º de janeiro, 4º de janeiro, então, mais ou menos são equivalentes. Não tem muita discrepância estatística.
Então é complicado afirmar isso, né? Mas eu te falo nisso por causa de uma experiência que a gente fez, em que as pessoas, você entrevistava as pessoas que trabalhavam no hospital e elas diziam que na lua cheia, na lua nova, nascia mais bebês. Aí a gente vai lá assim, me dê os dados. E os dados diziam que era equivalente em todos os dias do mês, né? Então por que que ficava naquela ideia? Provavelmente naquele dia as pessoas ficavam mais alteradas, então o Aue era maior, né? Provavelmente, né? Mas que há influência no ser humano, há, né? Principalmente por causa da quantidade de luz que tem durante a noite e tudo. Mas há muita controvérsia ainda, né, sobre a questão da influência das marés no ser humano, porque ele está desassociado da Terra. As plantas, no caso aqui, quando a gente olha as plantas aqui, elas estão conectadas com as águas da Terra. O ser humano, ele está fora da Terra, né? Ele está desconectado, ele não fica trocando fluido com a Terra, né? Então, esse processo é questionado pela ciência, né? Mas não dá para bater o martelo. Por isso que eu não vou falar se você está certo ou se você está errado. Eu estou falando que há controvérsias, né? Não dá para bater o Professor, martelo. outra pergunta, em equivalente a outro assunto, é sobre aquele ponto que você falou da Via Láctea, que você mostrou no Stellarium para a gente, né? Sobre aquela faixa que você chamou de um disco, né? Você chamou de disco. Sim. Disco da galáxia. Aquele ponto que a gente observa no céu aqui, que eu observo no meu céu também, esse seria o ponto do centro da galáxia que a gente tem de referência ou a outra parte do disco? O que a gente está olhando? É todo disco. É todo disco. Vocês estão olhando aqui o meu desenho ainda? Eu estou compartilhando? Estou, né? Sim, Né? sim. Então você tem a galáxia aqui, ó, né? Aqui está o centro da galáxia. O Sol está aqui, ó, na periferia da galáxia. Então, quando você está olhando, para cá você não vê nada, para baixo você não vê nada. Para o lado, para aqui assim, ó, você vai ver uma faixa luminosa, né? Então, como a gente está distante, é tão luminoso quanto em qualquer ponto aqui, ó. Só que esse lado aqui é voltado para Escorpião. Tá entre Escorpião, que forma aquele disco assim, e Sagitário, né? O centro da galáxia está abaixo do Escorpião, né? Quando você mira o telescópio ali, é lindo, né? Você vê estrela que não acaba mais, né? E em oposição ao centro da galáxia, do outro lado está Órion, que é as Três Marias. Também é muito bonito. Não tem a quantidade de estrelas que tem no centro da galáxia. Mas como a gente está no meio do caminho aqui, tem muita estrela para cá, então fica tão brilhante ou quase tão brilhante quanto. Mas o centro da galáxia seria ali abaixo do Escorpião. Muito legal. E outra curiosidade, a carga de curiosidade, o Andrômeda, que é a mais próxima, que a gente consegue localizar ela em qual tempo, assim, do ano, que eu lembro que ela não aparece o tempo todo. Não, aí aqui é tal negócio. Aí como é que eu faço para te responder, né? Eu venho cá, abro o estelário e vejo onde que ela está no céu, porque eu não decoro, não. Tem algumas. Perfeito. Não dá para você decorar todas, né? Qual é a posição. Mas aqui na Brasília é difícil você ver a nebulosa de Andrômeda. A gente vai ver como uma nebulosa, como uma mancha branca, né? No campo você vê uma manchinha branca, como se fosse uma mancha, né? A gente chama de nebulosa de Andrômeda. Quando o Hubble, que foi um astrônomo americano, olhou com o telescópio, viu que aquilo ali era uma quantidade enorme de estrelas, que aquilo era uma galáxia, né? Que tem trilhões de estrelas e está a mais de 2 milhões de anos-luz de distância. Mas antes de eu saber disso, era como se fosse uma mancha branca ali, né? Eles chamavam de nebulosa, porque eu não sabia exatamente o que era, né? Mas é mais voltado para o norte aqui. Eu aponto aqui porque o norte está bem atrás de mim. Então eu sei, quando eu falo norte, sul, leste, oeste, eu estou apontando de acordo com o meu referencial aqui. Sim, eu que estou aqui em Sobradinho, o norte vai lá para Fercal, lá para os morros aqui. Isso. Aqui para mim, eu estou em Sobradinho, mas a Fercal aqui para mim fica a oeste, né? Porque eu estou a leste da Fercal, no alto do morro aqui.
Ok, senhor Natal. Acho que estão aproximando das 9 horas, já é o horário que o pessoal, pela minha experiência, começa a sair mesmo. Queria só agradecer ao Paulo pela generosidade aí de conseguir tratar tantos temas diferentes, né, juntar tantos pontos diferentes e interessantes e se virar nos 30 aí mesmo quando deu problema aí no equipamento, né, deu um jeito de continuar a aula, foi ótimo, tá, Paulo? Obrigado. E agradecer a todo mundo que participou, tá certo? E teremos ainda uma última aula aberta, que será daqui a 2 semanas, e foi uma aula que está anunciada ali como integração entre cultura popular e educação do campo no ensino de ciências, né? O nome é algo assim, mas vai vir um convidado, um professor que já fez trabalhos utilizando literatura de cordel no ensino de física. Ele vai conversar com a gente a respeito desse trabalho, inclusive já fez trabalhos com ensino de ótica utilizando literatura de cordel. Tá? É isso. Obrigado, gente. Até A a lua próxima. lá, a lua do Wilson ali, ó. Oba! Bacana. Legal. Então tá Certo? bom. Valeu, gente. Boa noite, então. Boa noite, professores. Gostei. Muito obrigado. Boa noite, gente.